Sempre fui apaixonado por estar na estrada. O silêncio das rodovias, o som do motor trabalhando e o sentimento de liberdade sempre me acompanharam em cada quilômetro rodado. Mas, na véspera de Natal do ano passado, eu fiz uma entrega que me assombra até hoje. O que vivi naquela noite, sozinho na BR-101, mudou minha visão do mundo para sempre. A ligação veio no final da tarde, no dia 24 de dezembro. Uma carga especial, altamente valiosa e confidencial, precisava ser entregue de São Paulo até Recife. O contratante pagaria o dobro da tarifa comum, mas havia uma condição: o transporte deveria ser feito durante a madrugada, e sob nenhuma circunstância eu deveria parar o caminhão ou permitir que fosse inspecionado. Era uma oportunidade boa demais para recusar, mesmo com todas as exigências estranhas. Às 23 horas, com a carga já no baú, parti de um galpão nos arredores de São Paulo. O tráfego estava tranquilo, e a noite estava pesada com nuvens escuras e uma névoa baixa cobrindo a estrada. Eu sabia que o tempo prometia um temporal, mas não esperava que isso fosse o menor dos meus problemas. Passei os primeiros quilômetros em paz, com as luzes da cidade se apagando no retrovisor e a estrada se estendendo como um vazio infinito à minha frente. Por volta da meia-noite, um carro começou a me seguir. Os faróis se aproximavam. A cada vez que eu olhava pelo retrovisor, pareciam mais agressivos. Pensei que fosse algum motorista imprudente, mas então percebi que ele estava tentando me fazer encostar. O rádio do caminhão começou a emitir estática, e uma voz baixa e distorcida surgiu. Não pare. Eles não são o que parecem ser. Meu coração disparou. Olhei para o rádio. Estava desligado. O carro atrás de mim começou a buzinar freneticamente, enquanto outro veículo surgia pela lateral, uma caminhonete preta. Eles estavam tentando me cercar. Era óbvio que sabiam o que eu estava carregando. Mas antes que conseguissem me bloquear, acelerei com tudo. Meu caminhão rugiu pela BR-101, e os bandidos ficaram para trás. Por volta das 2 horas da manhã, a chuva começou. Era uma tempestade feroz, com trovões iluminando o céu e rajadas de vento jogando o caminhão para os lados. Foi então que vi algo que me fez duvidar da minha sanidade. No meio da estrada, sob a chuva torrencial, havia uma figura. Era uma mulher de cabelos longos, usando um vestido branco encharcado, com os braços estendidos para o caminhão. Fui tomado pelo instinto de desviar, girando o volante para evitar atropelá-la. O caminhão quase saiu da estrada, mas, ao olhar para trás pelo retrovisor, não havia ninguém. Nada além do vazio da estrada e o som da chuva batendo no para-brisa. O rádio chiou novamente. Desta vez, a voz era mais clara. Ela está sempre aqui. Você não deveria ter aceitado essa carga. Eu tremia, mas continuei dirigindo. À medida que avançava, coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. As luzes dos postes piscavam e apagavam quando eu passava, e uma sensação de estar sendo observado crescia. Em um momento, senti um peso estranho no caminhão, como se algo tivesse entrado no baú. A cada solavanco, parecia que algo se mexia lá dentro. Então, a polícia apareceu. Uma viatura surgiu no meu retrovisor, com as sirenes ligadas. Reduzi a velocidade e pensei em parar. Mas, novamente, o rádio chiou. Não pare. Eles não são policiais. A viatura continuou me seguindo, mas nunca se aproximou o suficiente. Quando olhei pelo retrovisor novamente, não havia ninguém. Nem luzes, nem carro. Apenas a escuridão e a chuva. Pouco depois das 3 horas, cheguei a um trecho isolado da estrada. O GPS mostrava um caminho reto, mas à frente havia uma bifurcação que não estava no mapa. O rádio voltou a falar, agora com uma voz diferente, sombria e profunda. Você carrega algo que pertence a nós. Faça sua escolha. Entregue ou pereça. Nesse momento, o caminhão parou sozinho, como se algo tivesse cortado a energia. O motor não ligava, as luzes piscavam, e o peso no baú parecia maior do que nunca. Então ouvi batidas. Algo, ou alguém, estava dentro do baú, tentando sair. Peguei minha lanterna e desci. Minha mente gritava para que eu deixasse o caminhão ali e fugisse, mas eu precisava saber o que estava carregando. Quando abri o baú, encontrei uma caixa metálica lacrada, cheia de símbolos estranhos. E,
Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a caixa começou a se abrir sozinha. De dentro dela, surgiu uma fumaça negra, densa e pulsante, que parecia viva. A fumaça tomou a forma de algo inumano. Uma criatura de olhos brilhantes que me encarou. Você nunca deveria ter aceitado esta carga, disse ela, com uma voz que parecia ecoar na minha alma. Eu tinha duas opções: fugir ou tentar destruir aquilo. Lembrei do galão de diesel que carregava para emergências e o usei para molhar a carga e incendiar tudo. As chamas subiram alto, e o som da criatura gritando ainda ecoa na minha mente. Fui encontrado algumas horas depois, vagando pela estrada, molhado e em choque. O caminhão nunca foi localizado, e a empresa que me contratou sumiu como se nunca tivesse existido. Até hoje, quando passo pela BR-101 na véspera de Natal, sinto como se algo ainda me observasse, esperando pelo momento certo para me lembrar que há coisas que nunca deveriam ser transportadas. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas ou maldições. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já ouvi todo tipo de conto das estradas, principalmente nas noites longas, quando o rádio falha e a solidão toma conta. Mas o que aconteceu na véspera de Natal de 2023? Bem, isso mudou tudo. Era para ser um frete comum. Recebi a chamada no dia 23 de dezembro. Uma carga altamente sigilosa e valiosa deveria sair de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A condição era clara. Só podia rodar de madrugada. A empresa não me explicou o motivo, mas pagariam o triplo do valor normal. O dinheiro falava alto, e eu precisava dele. Assim, às 23 horas do dia 24, na véspera de Natal, eu estava na estrada, dirigindo pela BR-163, uma rodovia solitária sob o céu negro e pesado. A carga estava lacrada, e não me disseram o que havia dentro. Tudo o que me garantiram era que eu deveria dirigir sem parar e evitar qualquer contato com a polícia. Parecia estranho, mas eu já fizera trabalhos assim antes, e nada de anormal havia acontecido. Pelo menos, não até aquela noite. A primeira coisa estranha aconteceu por volta da meia-noite. Uma viatura da polícia surgiu atrás de mim, os faróis brilhando intensamente no retrovisor. Minha primeira reação foi encostar. Mas, antes que eu pudesse fazer isso, o rádio chiou, e uma voz fria, quase metálica, disse: "Não pare. Eles não são quem parecem ser." Meu sangue gelou. Olhei para o rádio. Ele estava desligado. O som parecia vir diretamente dos alto-falantes do caminhão. A viatura piscava as luzes como se exigisse que eu parasse, mas algo dentro de mim, talvez o puro medo ou o instinto de sobrevivência, me fez continuar. Apertei o acelerador. A viatura continuou atrás de mim por alguns quilômetros, até que, do nada, apagou as luzes e desapareceu. Não diminuiu a velocidade, não virou. Apenas sumiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sentia o peso da noite se acumulando em meus ombros, e o suor escorria pelo meu rosto, apesar do frio que fazia lá fora. Por volta das 2 horas da manhã, as coisas pioraram. Cruzei por uma pequena vila, ou pelo menos parecia ser uma. Era difícil dizer, porque todas as casas estavam abandonadas. Portas e janelas balançavam com o vento, e luzes piscavam dentro de algumas casas. Quando olhei para o retrovisor, vi uma figura no banco de passageiro da cabine. Um homem magro, com um rosto pálido e olhos fundos, me encarando. Parei o caminhão com o solavanco e olhei para o banco. Estava vazio. Meu coração martelava no peito enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que vi, pela janela, pessoas saindo das casas abandonadas. Ou pelo menos, pareciam pessoas. Suas silhuetas eram estranhas, quase distorcidas, e seus movimentos eram erráticos. Eles vinham na minha direção, em silêncio, mas eu podia sentir seus olhos em mim. Sem pensar, liguei o motor e acelerei. Meu caminhão rugiu enquanto deixava a vila para trás. Mas as coisas continuaram a ficar mais estranhas. A estrada começou a mudar. Não parecia mais a BR-163. Era como se eu estivesse em um caminho antigo, com árvores altas e retorcidas que pareciam se aproximar cada vez mais da estrada. E no meio disso tudo,
Comecei a ouvir vozes. Não vinham do rádio, nem de fora. Eram dentro da minha cabeça. Vozes que sussurravam palavras que eu não conseguia entender, mas que me enchiam de medo. E então, os faróis apareceram novamente. Mas desta vez, não eram só da polícia. Havia também caminhonetes e motos. Eles começaram a cercar o caminhão, tentando me forçar a parar. Disseram que queriam a carga, que sabiam o que eu estava transportando. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a voz metálica voltou, dessa vez mais clara. Não entregue. Não importa o que aconteça, continue. Eu não sabia mais em quem confiar. Mas algo dentro de mim sabia que, se entregasse a carga, algo muito pior aconteceria. A perseguição continuou por quilômetros, os carros batendo contra a traseira do caminhão, tentando me tirar da estrada. E então, como se fosse um pesadelo vivo, os carros desapareceram. Tudo ficou em silêncio de novo. Finalmente, por volta das 4 horas da manhã, cheguei a um trecho onde havia uma pequena ponte. A voz voltou, me dizendo para parar ali e abrir a carga. Contra todos os meus instintos, obedeci. Desci do caminhão, com as pernas trêmulas, e abri o baú. Lá dentro, não havia ouro, nem dinheiro, nem armas. Apenas um grande caixão de madeira escura, com símbolos que eu não reconhecia. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, a tampa do caixão começou a se mover. Foi então que eu tive que tomar a pior decisão da minha vida. Deixei o caminhão e a carga ali. Corri, sem olhar para trás, enquanto o som de algo, ou alguém, saindo do caixão ecoava na escuridão. No dia seguinte, o caminhão foi encontrado vazio na estrada. Sem carga. Sem rastros do caixão. Até hoje, não sei o que transportei naquela noite. Só sei que, desde então, evito qualquer frete na véspera de Natal. E quando passo por estradas desertas, ainda sinto como se estivesse sendo observado.